Olá, tudo bem? Hoje eu não vou fazer um vídeo para ensinar alguma coisa, mas talvez eu ensine assim alguma coisa aqui. Muito tem se falado sobre a fluência no idioma, mas pouco se falam sobre quanto tempo, né? A pergunta que não quer calar: quanto tempo eu vou ter fluência no idioma? A resposta é: depende de você. Única e exclusivamente de você. É a mesma coisa de me perguntar quanto tempo eu levo para perder 10 quilos. Vai depender de mim. Não adianta eu contratar um personal trainer, né, e não fazer as coisas que ele pede que eu faça enquanto ele não está comigo, porque ele só fica comigo por um período, não concorda? Tem personal que só fala com você uma vez por semana, tem alguns que, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem para gastar, ele pode te dar assessoria todos os dias, né? Você vai lá no médico para perder peso, ele te dá uma dieta e você não segue a dieta, não faz exercício, etc. Então, assim, é a mesma questão, é a mesma. Só que a ginástica, ela é uma coisa mais visível, porque você, né, a ginástica ou a dieta é mais visível porque você se olha no espelho e você tá vendo o resultado. A língua, né, o idioma, eu não falo aqui só do inglês, mas é o inglês que as pessoas querem, ela não é visível, né, porque você não consegue avaliar o quanto você está evoluindo, né. Então, isso vai depender do seu empenho, da sua dedicação, da sua vontade. Então, pode variar de meses para anos. Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você levou anos para aprender português. Não foi assim, um passe de mágica. Depois você estuda a língua portuguesa por no mínimo uns 10 anos. Quando você começa a ser alfabetizado até o último ano do ensino médio, que é por volta dos seus 16, 17 anos de idade, que você está prestando vestibular. E ainda assim nós temos falantes de língua portuguesa que cometem erros, alguns bem horríveis, né? Porém, nós somos falantes fluentes de língua portuguesa. Nós não usamos todos os tempos verbais, nós não usamos todo o vocabulário que existe no dicionário, mas a gente é falante fluente de língua portuguesa. Então, para se tornar fluente em inglês, é o mesmo conceito. Vai levar anos, ou dependendo do caso, alguns meses, mas você não precisa ter uma quantidade enorme de vocabulário e nem usar todos os tempos verbais para se comunicar. Aí nós vamos entrar na questão proficiência, que é um pouco diferente, né? É você realmente saber tudo, ou pelo menos boa parte disso, né? Porque ninguém sabe tudo do próprio idioma, nem os próprios nativos. Então, a questão é, a gente fica em média 16 horas por dia acordado. 16 horas. Vamos contar 16 horas vezes 7 dias. 112 horas por semana acordados, conversando português, lendo português, ouvindo português, né? Português. Você liga a televisão, tem português, sua mãe vai falar português com você, o seu namorado, seu marido, seu filho. Português. Aí você faz só 2 horas de aulas por semana de língua inglesa. Então, são 110 horas de
português contra 2. Como é que você acha que você vai aprender inglês ou se tornar falante fluente da língua inglesa somente com 2 horas de estudo por semana? Tenha na sua cabeça que o professor ele vai te orientar em relação ao idioma, como que ele funciona, né? Como que você deve falar determinadas coisas, né? Vai te ensinar entonação, pronúncia, né? A questão cultural também, né? Mas o resto do trabalho é seu. O que que você vai fazer fora da sala de aula é problema seu, não é do professor. É você que vai ter que colocar na sua rotina diária pelo menos uns 15 minutinhos, né? Que 15 minutos vezes 7 dá, por aqui, 15 minutos vezes 7, mas 10 horas, nem isso, né? Acho que eu tô calculando errado aqui. É pouco, mas já é um caminho, já é alguma coisa. Então, o que que você vai fazer nesse período? Vamos supor, você faz as aulas de segunda e quarta. Então, o que que você vai fazer na terça, na quinta, na sexta, no sábado e domingo? Assista filmes, séries de televisão, leia livros ou artigos em inglês, ouça sua música, faça os exercícios da lição de casa, porque lição de casa é contato com o idioma fora da sala de aula. É um momento em que você vai descobrir as suas dúvidas, né? Vai descobrir se você realmente está entendendo o idioma, é com a lição de casa. E se você tiver dúvidas, leva para a próxima aula com seu professor está ali para isso, para te ajudar, né? Procure pessoas na internet que falam inglês, que possam conversar com você um pouquinho num determinado dia da semana. Tem YouTube, tem aplicativo de celular. Hoje, eu sempre falo, as pessoas não falam inglês ou qualquer outro idioma porque ela não quer. Simples assim. E não acredite em fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica, gente. Infelizmente, tem gente ganhando dinheiro vendendo fórmula mágica. O Brasil, né, tem apenas 3%, gente, 3% da população brasileira tem o inglês fluente. E eu acredito que desses 3%, 2% são professores. E também não cria expectativa de que fazer um intercâmbio de um mês fora você vai voltar para o Brasil falando inglês fluente, gente. Isso é outra conversa, vender gato por lebre, né? Você pode dar uma pulada de nível, sei lá, você está no nível básico, passa um mês, em vez de você ir lá para o nível pre-intermediate, você vai para o intermediate level, mas não vai fazer com que você se torne fluente. Para se tornar fluente morando em outro país, tem que estar pelo menos 6 meses lá, em contato com o idioma, 24 horas por dia, exatamente como você faz aqui no Brasil. 112 horas de língua inglesa por semana. Mas as pessoas vão para o exterior e querem falar português, querem conversar com brasileiros. Eu tive uma aluna que morou 1 ano fora e ela não falava uma frase em língua inglesa, porque ela ficou o tempo todo com amigos brasileiros. Jogou 1 ano fora. Oportunidade essa que eu gostaria de ter tido, porque eu aprendi inglês praticamente sozinha. Então, se eu conseguir aprender inglês, você também consegue, sem precisar sair do Brasil. O que você precisa é ter a consciência de manter contato com o idioma, a sua maneira. Tem gente que gosta de estudar por gramática, tem gente que gosta de estudar por vídeos, tem gente que gosta de estudar lendo, não sei. Você vai ter uma maneira boa, mas eu sempre recomendo
ouça e repita aquilo que você ouviu, porque assim você vai praticando meio que intuitivamente a conversação. Não é a fluência que você quer? Então ouça o seu ator favorito e imite, né, as falas dele, ou imite o seu ator favorito, ou ouça frases e repita-as, né? E assista muito a séries e filmes de TV. Hoje, gente, na minha época, nem cogitava a possibilidade de ter internet. Hoje você tem Netflix. Na minha época eram fitas de videocassete e não tinha como eu escolher a legenda, eram todos legendados em português. Eu não tinha como tirar a legenda, eu tinha que tampar a parte do vídeo para assistir da minha televisão, para poder assistir o filme sem legenda. Tinham fitas cassete que enroscavam no aparelho, estragava, e fitas caríssimas. Às vezes as fitas cassetes eram mais caras do que o próprio livro. Hoje você tem YouTube, você tem aplicativos de celular, tem centenas de sites aí também que oferecem cursos a preços mais camaradas, né? Porém, o papel do professor muitas vezes não está presente nessas situações. Mas se você é uma pessoa que tá afim, porque começa daí, tem que estar afim. Não adianta, eu vou fazer inglês porque eu preciso arrumar um emprego, porque sem inglês eu não vou conseguir. Se você pensar assim, você vai continuar fazendo aquele inglês por obrigação, aquele inglês que você não aguenta, que você odeia, que você tá de saco cheio. Então você tem que estar afim, porque o inglês, ele não vai te dar só a chance de você conseguir um emprego melhor, ele vai abrir os horizontes, porque você pode usar o inglês para viajar, para ler livros, para entrar na faculdade que você tem vontade de estudar, porque alguns, né, assim, mestrados e doutorados, dependendo do curso que você vai fazer, precisa ler, né, textos em inglês, vão fazer provas em inglês. Então, assim, e fora que muitas coisas importadas são muito mais baratas, livros importados são mais baratos do que os nossos livros em português. Então, é uma gama de variedade enorme para você. Então, assim, pode demorar 6 meses, como pode demorar 6 anos. A questão é, pense na sua capacidade de aprender o idioma. E use o professor, use e abuse do professor, pergunte, questione, né? Você paga o professor para isso, então não precisa ficar ligando para ele no final de semana, no sábado, que o professor também precisa descansar. Mas assim, sabe, questione, peça para ele te dar lição de casa, peça para ele para fazer uma redação. Não fica pedindo pro professor ficar traduzindo essas coisas, não, porque isso não é papel do professor, não. Você que faça a tradução. Hoje tem tanto recurso para você traduzir alguma coisa, vai lá e faz. Faça. Não tenha medo. As pessoas têm medo de falar inglês. Medo por quê, gente? Eu não vou bater no meu aluno e ninguém vai bater em você. Você não vai morrer, você não vai ter um ataque cardíaco se você falar errado. Gente, eu não consigo entender da onde tirar essa ideia de que as pessoas... assim, eu falo com muitas pessoas e a maioria fala, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Medo é sair na rua e ser assaltado e ser morto, né? Isso a gente tem que ter medo. Medo de falar errado não faz o menor sentido. Nem numa entrevista de emprego. Que se dane. Pelo menos o entrevistador tá vendo que você tá se esforçando, tá se virando, né? Então, isso é você ter a consciência de que aprender inglês leva-se tempo, muitas vezes pode ser chato, né? A fluência é uma coisa que pode demorar muito mesmo para conseguir. Não aceite nem acredite nessas falsas promessas de inglês em 3 meses, 6 meses. Não ache também que você vai aprender inglês em 1 mês morando fora. Não é bem aí o caminho. Então, tudo vai depender única e exclusivamente de você. Através do seu esforço, da sua dedicação, da sua paciência e da sua vontade. See you!